Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Sabe, existe uma pergunta que ecoa através do tempo. Uma pergunta que, de certa forma, todos nós já nos fizemos. Se a gente nasce livre, por que vivemos sob o comando de leis, de governos, de outras pessoas? Será que é possível ter ordem numa sociedade sem abrir mão daquela liberdade que a gente sente que é nossa por direito? Foi exatamente esse o dilema que Jean-Jacques Rousseau ousou encarar. E a busca dele por uma resposta, essa busca mudou o mundo. E a jornada dele começa com uma das frases mais fortes de toda a filosofia: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Com essas palavras, Rousseau não está só começando um livro, ele está jogando na nossa cara o grande paradoxo da nossa existência. Essa luta sem fim entre a liberdade que a gente sente na alma e as correntes, visíveis e invisíveis, que a sociedade coloca em nós. E é aí que a grande questão aparece. Como é que a gente faz para conciliar a liberdade de cada um com a autoridade de um Estado? É possível obedecer sem se tornar um escravo? Essa é a busca que move cada palavra do contrato social. Para encontrar a resposta, Rousseau nos chama para uma viagem no tempo. Uma viagem de volta ao comecinho de tudo. Um tempo antes das correntes, antes das leis. Ele nos leva a um paraíso perdido, o que ele chamou de estado de natureza. E nesse estado original, a humanidade não era violenta, não era egoísta. Muito pelo contrário, o ser humano era, na sua essência, bom, totalmente livre e guiado por um instinto natural de compaixão. Foi a civilização, com suas ambições e suas regras, que acabou envenenando essa pureza toda. E o curioso aqui é o choque de ideias entre Rousseau e outros pensadores como Thomas Hobbes. Para Hobbes, o homem era o lobo do próprio homem, e a sociedade era a jaula necessária para nos manter na linha. Já para Rousseau, olha que inversão, a sociedade foi a grande vilã da história, a força que nos corrompeu e nos aprisionou. E como foi que essa queda aconteceu? Rousseau narra quase como uma tragédia. Tudo começa em harmonia, em inocência, até que um dia surge a propriedade privada. Um homem cerca um pedaço de terra e diz: "Isto é meu." Nesse exato momento, a semente da desigualdade foi plantada. E dela nasceram o conflito, a opressão e, por fim, as correntes. Mas Rousseau não era só um pessimista. Ele não propõe uma volta impossível à natureza selvagem. A solução dele não está no passado, mas no futuro completamente novo. Um futuro que seria construído por um novo tipo de pacto. Uma solução para a gente quebrar as correntes que nós mesmos criamos. A proposta dele é ousada. Um novo contrato social. Um acordo feito de forma consciente, onde cada pessoa se une a todas as outras. Não para se curvar a um rei ou a um tirano, mas para se fundir num corpo coletivo, numa comunidade política onde o povo é quem manda. E o coração que pulsa nesse corpo coletivo é a chamada vontade geral. Esse conceito é a chave de tudo. E veja bem, não se trata só de somar todos os nossos desejos egoístas. Não. A vontade geral é a vontade do povo como um todo. Uma força que busca uma única coisa: o bem comum, o que é melhor para todos. E esse novo pacto se apoia em pilares que, na época, eram revolucionários. A autoridade só é de verdade se nascer do consentimento de quem é governado. O verdadeiro soberano não é um rei, é o povo. E toda lei, para ser justa, tem que ser a expressão dessa vontade geral, com cada cidadão sendo parte ativa e fundamental dessa soberania. E o que acontece com a pessoa que entra nesse pacto? Bom, ela se transforma. Ela deixa de ser só um indivíduo isolado para se tornar um cidadão. E nesse processo, descobre um tipo de liberdade completamente novo. É uma troca muito profunda. Primeiro, a pessoa renuncia à sua liberdade natural, aquele direito sem limites de fazer tudo o que quer e consegue. Em seguida, ela se une a esse corpo soberano e, em troca, ganha algo muito mais valioso: a liberdade civil e moral. A liberdade que é protegida pela força de toda a comunidade. E essa nova liberdade é resumida perfeitamente nesta frase: a verdadeira liberdade é obedecer a uma lei que prescrevemos a nós mesmos. A liberdade deixa de ser a ausência de regras para se tornar a autoria das próprias regras. Então a gente começa a entender, para Rousseau, liberdade não é a anarquia.
A liberdade de verdade, a mais alta de todas, é o poder de participar da criação das leis que governam a nossa própria vida. É o poder do autogoverno. É ser mestre de si mesmo, mas coletivamente. O impacto dessas ideias foi um terremoto. Elas não ficaram presas nas páginas dos livros. Elas incendiaram mentes, inspiraram revoluções e ajudaram a redesenhar o mapa do mundo como a gente conhece. A filosofia de Rousseau virou um dos alicerces da teoria democrática moderna. Suas palavras sobre o poder do povo, sobre a vontade geral, foram o combustível intelectual da Revolução Francesa. E elas continuam ecoando até hoje em movimentos que lutam por justiça e liberdade no mundo todo. O legado que ele deixou pra gente é feito de ideias que simplesmente se recusam a envelhecer. A de que o poder pertence ao povo. A de que um governo só é legítimo com o nosso consentimento. A de que a liberdade se conquista participando. E talvez a mais poderosa de todas, a de que a desigualdade não é uma lei da natureza, mas uma invenção humana que pode e deve ser desafiada. No fim das contas, o contrato social é muito mais que um clássico da filosofia. É um manual, um guia atemporal para todos que sonham e lutam por uma sociedade mais justa, mais livre. É uma voz que nos lembra que a liberdade é, ao mesmo tempo, um direito que a gente tem ao nascer e um dever que precisa ser construído, dia após dia. E assim, a busca de Rousseau termina com uma pergunta que, agora, se torna nossa. Em um mundo tão dividido por interesses individuais, por tanta gente olhando só para o próprio umbigo, uma sociedade guiada pelo bem comum, por uma vontade geral, ainda é possível? A questão que moveu este homem há quase 300 anos continua hoje mais viva do que nunca, nos desafiando. E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!